pessoal, bora comigo fazer essa linda pintura? Olha aí, cheia de detalhes, passo a passo, com muitas dicas. Então vamos direto para a aula. Bom pessoal, vamos então começar a nossa pintura com a nossa lindinha aqui, moranguinho. Esse risco foi retirado da internet, então créditos aí à artesã, né, a dona do risco. E não é criação minha, mas eu faço as minhas adaptações e faço da minha forma mesmo a pintura, tá? Gente, eu estou aqui já colocando um pouquinho de diluente no meu pratinho, porque eu quero fazer um fundo bem rosinha ao redor dessa menininha, tá? Que é a moranguinho. O que eu quero passar para vocês aqui no vídeo de hoje? Realmente, gente, um passo a passo para quem está iniciando na pintura em tecido. Muitas pessoas estão me acompanhando, mas ainda têm dúvidas e eu quero retirar essas dúvidas. E com isso, tá? Eu quero passar aqui mais detalhado o nosso passo a passo, embora eu tenha outros vídeos falando sobre fundo, tá? Sobre começar uma pintura. Então, não vou ficar conversando muito e vou explicar diretamente para vocês o que eu estou fazendo. Com o meu pincel Condor 462, ele é um pituá, que é um redondinho. Eu vou pegando aqui o meu clareador, pode ser também, gente, o diluente mesmo, tá? Da Acrylex. Você pode diluir também sua tinta, se for, eu vou usar o rosa, mas você pode diluir o aquarela Silk no rosa. Aqui eu vou passar diretamente na toalhinha, estou pintando na toalha Deller, tá? Dessa marca Deller, né? Até Artesanale, com esse barrado próprio para pintura. Porque existem também dessa mesma marca para bordado. Essa é lisinha, tá, gente? Tô falando realmente para quem ainda não conhece. Olhem só, eu pego o meu clareador, né, esse incolor, é realmente uma tinta sem cor, para espalhar a minha tinta. Eu faço todo esse processo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo, um vídeo realmente de passo a passo, como eu disse no início, para você conseguir fazer sua pintura aí sem dificuldade alguma. Até agora, eu estou passando o meu clareador puro, bem perto do risco, bem próximo do risco. Com o meu pincel achatado, que esse aqui é o da Tigre 815, número 6, e com o meu rosa chá, tá? As tintas da Acrylex, deixa eu pegar um pouquinho aqui na tampa, vou chacoalhar minha tinta bastante, tá? É importante. Com cuidado para não cair em cima da toalha. Eu pego, gente, na ponta do pincel e já aplico ali próxima do meu desenho. Olhem bem o que eu estou fazendo. Quando eu faço essa pintura, esse tipo de fundo em tricoline, que é um tecido que eu gosto muito de pintar, eu não gosto de usar o clareador, nem sempre, mas na toalhinha eu uso o clareador, como eu fiz aqui para vocês verem. Então, gente, olha, eu pego na ponta do pincel, coloco nas partes mais de profundidade. O que eu quero dizer? Em algumas partes onde o risco faz essa voltinha, onde ele aprofunda. E trago aqui para outra parte do desenho, já em movimento circular. Pego um pouco mais, posso tirar esse excesso aqui no meu prato, batendo o meu pincel. Em movimento circular, eu vou passando ao redor do meu desenho e espalhando. Pego a tinta, coloco aqui. Quando eu vou espalhar, eu faço assim ela ficar mais clara na ponta. Eu quero que ela fique mais escurinha na profundidade. O bonito da pintura é ela terminar clarinha e não você passar aquele tanto de tinta e deixar a tinta ali escura. Não. Você passa sua tinta perto do desenho e vai trazendo o pincel mais clarinho, movimento circular. Se você tem um outro pincel como esse, até menor, para fazer esses detalhes menores, você pode usar ele mesmo e fazer movimento circular. Esse pincel que eu estou usando achatado, ele chega um pouco mais nos cantinhos.
E esse aqui, redondinho, ele é melhor para misturar a tinta. Pode usar os dois, tá? Coloco mais clareador no meu pratinho. E vou trabalhar dessa forma. Posso até fazer os dois juntos aqui, como eu fiz agora. Colocando sempre o mais escurinho nas profundidades do desenho. Vou lavar esse pincel. Seque bastante o seu pincel. Pego só o clareador agora e já espalho, tá? Agora, gente, antes de colocar o rosa, eu vou seguir com o clareador. Gente, clareador é um produto, tá? Aquarela Silk, ele é mais ralinho, é outro produto. E o diluente é um outro ainda, mas todos são transparentes e têm a mesma finalidade de deixar a tinta mais levinha. Você comprando nos armarinhos lá da sua cidade, onde você for comprar, você vai ver que são todos da Acrylex e vão servir exatamente para essa finalidade, para deixar a tinta mais diluída e misturar melhor. Tô fazendo devagar para vocês conseguirem ver da câmera, tá, gente? Então, gente, após termos feito aqui o fundo, né, os cantinhos, como vocês me observaram fazer, eu agora já vou preencher e fazer o rostinho da moranguinho, tá? Aqui eu vou pegar o amarelo pele, com o mesmo pincel de número 6. Se você achar que ele tá um pouco grande, pode trocar o pincel pelo número 4. Um detalhe que eu quero falar para vocês, gente, que aqui eu já não passo clareador. Eu peguei a tinta pura, vou até trocar o meu pincel, peguei o menor, peguei a tinta pura e já apliquei na pintura. Como vocês podem ver, tá? Aqui no risco já diretamente. Olha, só vou passando o amarelo pele ao redor dos olhos, com cuidado para não atingir fora do risco.
Gente, essa parte é muito simples, é só preencher. Pego a tinta, já passo direto no desenho, tá? Pessoal, estou aqui passando para vocês uma aula passo a passo, gratuitamente, a forma correta de pintar. A única coisa que eu peço para vocês aqui em troca é o seu joinha, tá? O seu like aqui no vídeo, quem não é inscrito, se inscrever. Isso é muito importante para mim. Então, por favor, deixa o like, espalhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Sua amiga que é artesã também, que gosta de artesanato, tá bom? Assim vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Estou aqui para tirar dúvidas, meu objetivo é ajudar mesmo, tá? Muitas pessoas querem aprender a pintura em tecido, então me ajude a divulgar esse vídeo, tá bem? Então aqui, olha, ainda estou passando o nosso aqui amarelo pele. Depois que eu já preenchi tudo, não vou nem utilizar, que esse aqui, ele é um pouquinho mais escuro. Eu vou ir diretamente com essa cor marrom café. Pode ser chocolate também. Só vou fazer uma sombrinha aqui abaixo do cabelo. Espalho bastante, tá? Deixa ficar separado não. Lavo o pincel. Espalho um pouquinho aqui sem tinta nenhuma, só o pincel. Um pouquinho mais aqui abaixo no pescocinho, tá? Abaixo do rosto. Um pouquinho aqui ao redor do nariz, da boca, ao redor do olho. Observe que até agora eu estou passando a tinta, ainda vou espalhar. Gente, é o mínimo de tinta. Toda vez que você fizer um sombreamento, usando uma cor mais escura, nunca que coloque muita tinta, nunca, sempre pouquinho. Se faltar, coloque mais. Agora eu vou espalhar. Pronto. Vou pegar um pouquinho de rosa chá. Fazer as bochechinhas, tá? Um pouquinho de cor palha. Eu vou clarear aqui onde tá batendo luz no rostinho da moranguinho. Um pouquinho só na pontinha do pincel. Em alguns pontos do rosto eu aplico essa cor. Sempre eu gosto de fazer primeiro a sombra e depois eu ilumino, tá bom? Acima do nariz aqui, meio que na testa, né? Acima da boquinha também. Na parte de cima. E aqui no queixinho, tá? Pode ser com a cor marfim. Branco fica muito destacado, eu não gosto muito do branco para fazer isso aqui. Então, gente, só para recapitular nossa pintura inicial. Primeiro eu faço fundo, tudo que tá por baixo, tá? Então eu fiz com rosa, usando o clareador, né? Agora eu fiz o rosto. Vou fazer as mãozinhas, utilizando as mesmas cores que eu usei agora pro rostinho dela. Eu passo aqui, olha. É como se fosse uma luvinha, mas tá usando a mesma cor. Vou preencher com o nosso amarelo pele. Preencher, que significa passar a tinta no todo, vai ser a base. Estou usando uma linguagem bem inicial, porque eu sei que tem pessoas sim que acompanham, que já entendem o que eu falo, mas também tem pessoas que não estão entendendo. Então eu quero que seja útil esse vídeo para todos, tá, gente? Aqui eu vou fazendo assim, olha. Aliás, gente, eu quero agradecer, tá, a vocês. Muitíssimo obrigado por todos que estão se inscrevendo, os que já são inscritos.
que estão acompanhando, me elogiando o meu trabalho, tá? Que deixa os recadinhos para mim nas redes sociais, também nos comentários do vídeo. Muito obrigada a todos que estão indicando meu vídeo para seus amigos aí, tá bom? Então é isso. Aqui só preenchi com um pouquinho aqui sombra, tá? Que é o nosso marrom café. Também do outro lado. Esse risco eu vou deixar para vocês disponível lá no meu Instagram Maravilhas de Baby, para vocês fazerem a cópia de vocês lá, printar a tela, tirar o risco no seu tecido e me acompanhar aqui, vir aqui pro canal e me acompanharem, tá? Passo a passo. Aí na pontinha da mão eu passo um pouquinho de palha, tá? Só passo, agora que eu vou espalhar ainda. Agora sim eu espalho essa tinta. Gente, olha que fácil, não é mesmo? Depois a gente vai contornar, tá bom? Gente, seguindo a mesma linha de raciocínio, vamos preencher tudo que está por baixo. A importância de usar um pratinho para não sujar a nossa pintura, né, gente? Tem que ter bastante cuidado e olha que ainda acidentes acontecem, né? Mas sempre a gente dá um jeitinho. É muito importante proteger, sim, a sua pintura, lógico. O que eu estou usando agora? Vermelho fogo, pode ser vermelho vivo, pode ser vermelho tomate. Com o pincel de número 0, estou preenchendo, porque aqui é um detalhe do chapéuzinho que vai por baixo. Gente, eu só passo a tinta, olha, só isso. Estou passando a tinta delicadamente, com cuidado. Depois que eu passei aqui o preenchimento com o vermelho fogo, eu coloco um pouquinho de púrpura. Eu não quero usar vinho, eu quero usar o púrpura porque o vinho é um pouco mais escuro. Pode utilizar o vinho também, não tem problema não, tá? Aqui é questão de gosto. Vou passando nos cantinhos onde dá mais profundidade. Eu não vou preencher tudo de vinho, reparem que eu faço só em alguns pontos. Vou pegando os pouquinhos e passando, olha. Depois eu vou espalhar, tá? Agora eu lavo meu pincel. Vou até usar outro. Pego um pouquinho mais aqui de vermelho. E vou espalhando aqui, gente, olha, passando assim só para poder tirar o risco mais escuro, tá bom? Só isso, o meio vai ficar mais claro mesmo. Vou aproveitar que eu tenho as mesmas cores aqui e vou pintar esse morango aqui. Vou preencher com o mesmo vermelho fogo. Eu quero lembrar para vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo por ser passo a passo, realmente um tutorial de tudo que eu estou fazendo para vocês não terem nenhuma dúvida, porque se eu adianto o vídeo, muitas das vezes não dá para acompanhar, tá? E fazer sua pintura. Então aqui tá um pouco diferente. Depois que eu preenchi com o vermelho, eu pego uma beiradinha aqui, ó, com púrpura, na parte de baixo onde encosta no chapéu, é que é a sombra. Tá? Eu vou pegando aos pouquinhos, passando assim nos cantinhos, limpo esse excesso aqui no meu tecido e já espalho, tá? Para ele ficar um pouco mais vermelho aqui em cima. Só isso. Se eu quiser, eu posso colocar um pouquinho mais aqui na pontinha.
Então, gente, ainda com o nosso vermelho, tudo que tem o mesmo tom eu vou fazendo. Eu vou preencher a parte da blusinha, ela tá com um avental por cima, então eu vou preencher a blusinha. Quando você tirar o seu risco aí no tecido, você vai ver essa diferença. Vou preenchendo aqui com todo cuidado, respeitando o limite do risco. Vou trocar de pincel por um menor. Depois que preenche com o vermelho puro, vou fazer alguns pontos que vão destacar com o púrpura, sombra. Aqui no punho. Coloca um pouquinho e já puxa, igual eu tô fazendo. De vez em quando eu vou aproximar a câmera aí no zoom para você ver direitinho, tá? Na hora da edição aqui. Vou pedir para o editor fazer esse detalhe, para você ver com detalhe mesmo, mais próximo, tá? Mais de perto. Pronto. Aqui eu quero que fique exatamente assim. Vamos agora para a outra manguinha. Com o pincel menor ainda, eu vou preencher ainda a parte da blusinha que é aqui, perto da gola, tá? Só preencho com vermelho. Observe que eu estou aproveitando a mesma tinta o tempo todo, ou seja, adiantando e produzindo mais. Porque aqui, o que eu faço? Eu não fico toda hora abrindo o vidrinho de tinta e fechando. Eu uso de uma vez só a mesma cor, até preencher e finalizar. Para depois trocar de tinta, né? Se eu puder fazer isso em uma pintura, eu adianto muito mais o processo dela. A sombra tem que ser bem delicada no cantinho assim, tá, gente? Olha, bem delicadinho. Passa um pouquinho e já espalha. Sem mexer muito. Até porque não temos espaço. Acabei tirando aqui um pouquinho fora. Mas não tem problema não. Gente, agora nós vamos para uma parte que é importante, que são os cabelinhos, né? Vamos fazer o cabelo. Vou usar aqui 2 tons por enquanto, que é o nosso marfim e o caramelo. Isso, marfim e caramelo, tá? Primeiro eu vou preencher com o marfim, mais nas pontas do cabelo. Esse pincel tá muito grande, eu vou trocar. Depois que eu preencho assim, gente, eu pego o caramelo na pontinha, nem precisa de limpar o pincel. Eu já vou fazendo a parte mais de cima, onde tem mais sombra, abaixo do chapéu, e vou puxando para cima do marfim, com todo cuidado, tá? Vou puxando assim, olha. Vou ainda trocar de pincel, vou pegar um outro.
Pego aqui um pouquinho só de tinta. Você vai adequar aí o seu pincel, o que for melhor, que você conseguir fazer melhor o seu desenho, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo as numerações que eu estou usando, mas pode usar o que você tiver. Esse cabelinho dela, ele tem umas camadinhas assim, né? Eu faço só isso por enquanto, limpo o pincel e pego um pouquinho mais de marfim e vou separando os gominhos, isso que eu queria falar, são gominhos. Com muito cuidado eu vou fazendo assim, olha. Dá pra ver que tem gominhos separados. Com o meu pincel de contorno, o da Tigre 440-2/0, também vou deixar na descrição o número dele. Eu vou pegar aqui, olha, fazer um pequeno contorno com o próprio caramelo. Com toda a delicadeza. Eu vou fazer isso aqui para separar, tá? E com esse eu espalho um pouco, para não ficar tão claro, ou seja, tão separado ainda. E eu vou deixar ele dessa forma. Agora eu vou fazer do outro lado, para depois a gente seguir com os nossos contornos. Primeiro, relembrando, a gente inicia com o marfim, sempre da ponta dos cachinhos, né, aqui dos gominhos do cabelo. Começamos pela pontinha. Depois de preenchido, eu volto com o meu pincel e o caramelo de cima para baixo. Aqui é o contrário, porque é sombra. Vou fazer aqui um pequeno contorno, separando os gomos. Eu vou dar uma dica para você que tem dificuldade em fazer desenhos pequenos, por causa da coordenação motora, às vezes você não tem costume de pintar, está começando agora, pegue esse risco, ou mesmo outro da internet, tá? Tem vídeo aqui no canal também que eu ensino, vou deixar na descrição para você como conseguir risco da internet, diretamente no seu PC e no seu computador, tá? É muito fácil. Você vai pegar o risco, não tira ele assim pequeno, não. Treina em tecido maior, como no pano de prato, mas com no pano, ou no pano, no caso, tricoline, porque é mais fininho, porque o pano de prato ainda é um pouco grosso para iniciante, quem está iniciando. Então, eu aconselho você que está iniciando na pintura em treinar riscos maiores, tá? Amplie esse risco, imprime ele maior, para você não ter essa dificuldade, porque sim, gente, é treinamento. Para fazer um risco pequenininho desse jeito aqui, você tem que ter uma habilidade, tem que treinar e fazer bastante, tá? Agora, se você quiser diretamente fazer como eu estou fazendo e seguir exatamente o que eu estou falando, você vai conseguir também, tá? Aqui, olha só, eu pego um pouco mais do caramelo, quero encher um pouquinho, escurecer um pouquinho mais. Sempre você vai olhando, acompanhando o risco que você já separou. Eu tenho uma pintura aqui bem à minha frente no computador, onde eu estou seguindo, tá? Eu quis seguir esse risco aqui em específico por causa de algumas dicas para realmente acompanhantes, que estão me acompanhando. Porém, gente, eu faço as adaptações e faço a pintura do meu jeito, tá? Cada pessoa tem o seu jeito. Muitas das vezes eu nem olho não, eu já vou direto e faço a pintura.
Depois que eu fiz isso aqui, espalho aqui bastante para misturar essas duas cores. Agora eu vou seguir do outro lado. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês o preenchimento que eu vou fazer com a cor rosa bebê no chapéu. Por que a importância de fazer o que está por baixo? Porque agora, quando eu pintar essa parte de cima, eu não vou precisar de ficar retocando, não vai sujar. Então, eu vou só pegando a tinta e preenchendo. Olha, é muito simples, você pega a tinta assim, sem medo. Já preenche, faz o movimento circular. Por quê? Aqui você vai preenchendo toda a trama da toalhinha. Tem que preencher tudo, tá, gente? Para não ficar esses furinhos, né, da toalha, do próprio tecido, sem pegar tinta. Então, com o pincel número 6, que é o mesmo que eu iniciei meu trabalho, é um pincel maior, porque meu trabalho adianta mais. Eu vou só passando a tinta. Só que eu não vou passar em tudo, eu vou passar só nessa parte de cima. Porque eu ainda vou usar o rosa chá para fazer a sombra. E com essa sombra eu não posso deixar secar para uma tinta misturar a outra, tá? Então aqui, olha, eu só vou preenchendo. Pessoal, com a ponta desse pincel mesmo, não precisa nem lavar. Depois que eu preenchi com rosa chá, eu vou, desculpa, com rosa bebê, tá? Depois que eu passei o rosa bebê, como eu fiz aqui, mostrei pra vocês, eu venho com o rosa chá no cantinho. Vocês conseguem visualizar todos os risquinhos aqui? Tudo que tá por baixo eu vou fazer essa sombra, tá? Mas você vai conseguir ver no risco, tá? Assim que você preencher, fazer e transferir para o seu tecido, você já vai conseguir ver, tá? Então, eu coloco embaixo de cada risco um pouquinho de rosa chá, fazendo já um movimento seguindo o formato do chapéu. Ele tem essa voltinha, então eu não passo a tinta reta, só passo assim, não, eu faço dessa forma e já espalho, tá? Deixando as pontas mais clarinhas e já misturando aqui os rosas, desse jeito que eu estou fazendo, olha. Vou puxando assim para cima, o rosa mais escuro vai desaparecendo no meio do outro, ou seja, vai ficar a sombra que eu preciso que fique, porém ela não acaba escura, ela acaba mais clarinha. Aqui é o lado contrário, porque aqui é o lado do volume. Então, onde há volume, há luz, tá bom? Aqui também, nessa parte de cima, eu vou até trocar de pincel. Eu tô achando esse pincel um pouco difícil para poder misturar. Você faz a mesma coisa aí, tá? Se você sentir dificuldade com o pincel, você pega o menor. Esse menor, ele vai me proporcionar os cantinhos aqui mais bem feitinhos, olha, ao redor do morango, tá? Aqui é como se fosse um volume que tá acontecendo aqui, né? Uma sombra atrás do morango. Vou fazer aqui de todos os lados, olha. Eu consigo visualizar, tá? Mesmo que eu preenchi com o rosa primeiro, eu consigo ver que ainda tem uns cantinhos que não estão preenchidos. Aqui ao redor da mãozinha tem sombra também. Então eu faço aqui, olha, e faço exatamente o que eu estou te falando, olha. Espalha. Agora eu venho fazendo um movimento circular com o mesmo pincel para espalhar um pouquinho essa tinta, para ela não ficar tão visível, tá bom? Só isso, por enquanto.
Para fazer luz nesse chapéu, gente, eu vou usar o branco. Então, eu pego um pouquinho do lado do pincel, um lado só, o outro não tem tinta, tá? Essa parte que tem tinta eu coloco para cima e vou encostar aqui, olha, no risquinho. Só faço assim porque depois eu vou misturar. Vou pegando aqui um pouquinho mais e colocando em toda a parte que eu acho que é onde vai a luz, onde bate a luz, tá? Depois eu vou misturar essa cor. Vou fazer com todo cuidado aqui também. Vai devagar, tá, gente? Olha, em todas as partes que necessita de branco. Só passo branco, olha, observe que eu não tô fazendo mais nada. Passo branco e tiro o pincel. Para sua pintura ficar delicada e bonita, você precisa fazer dessa forma. Agora eu volto com o pincel próprio que eu usei aquela hora e já espalho um pouquinho. Ele não pode ficar tão branco assim. Ele tem que espalhar aqui com rosa essa luz, tá bom? Olha, eu faço só assim, misturando aqui o encontro dos dois, tá bom, gente? Olha, sem deixar manchas e marcas. Só assim. Agora a gente vai passar o rosa, fazer da mesma forma, começar com esse rosa bebê e depois sombrearmos com o rosa chá. Pessoal, eu fiz umas estampinhas aqui de moranguinhos bem clarinho. O que que eu peguei? Quais as cores eu utilizei, né? O rosa chá e o verde kiwi. Eu coloquei um pouquinho aqui, por exemplo, do rosa chá com esse pincelzinho menorzinho, número 2, 815 da Tigre. Eu molhei aqui, gente, bem devagarzinho, bem pouquinho tinta com esse rosa. Vou fazer os moranguinhos, a estampa. Eu vou, assim, não precisa de você riscar, tá? Assim, a mão livre mesmo. Você desenha em formato, assim, olha, do moranguinho. Desenha o formato dele assim. Eu pego então essa tinta, vou fazer mais uma vez aqui para vocês, depois que eu molho aqui, bato um pouquinho no prato. Eu venho, gente, aqui, ó, eu faço o formato do moranguinho, tá? Eu imagino aqui o jeito que eu quero colocar ele. Ele termina aqui mais com uma pontinha, né? Porque aqui em cima vai ver o verde. Vou fazer mais um. Molho aqui o meu pincel. Vamos supor que aqui tem um moranguinho. Eu faço ele aqui. Isso aqui é para complementar, para deixar o meu desenho mais incrementado, mais bonito. Se você não quiser fazer, não precisa, tá? Eu tenho esse pincel que ele é bem cortadinho, gente, aqui, tá? As cerdas dele é bem baixinha, mas se você quiser fazer com pincel para contornar, pode também. Eu venho aqui com ele de lado, molhei no meu verde kiwi, peguei aqui um pouquinho de tinta. Gente, eu só encosto aqui, ó. Formando 3 folhinhas, mini folhinhas, tá? De novo.
ficar um pouquinho grande, não tem problema. Agora eu vou provar para vocês que dá para fazer com pincel para contornar também. Molho aqui na minha tinta, tiro o excesso aqui. Olha, faço assim. Outra aqui e outra aqui, olha. Fica até mais bonitinho, mais delicado, olha lá. 3 folhinhas. Só isso, gente. Esse aqui é o estampadinho do chapeuzinho da Moranguinho, tá? Com o branco e o cabo do pincel, eu vou fazer algumas bolinhas aqui no meio dos morangos. Porque já vai secando enquanto eu vou fazer outra parte da pintura. Para eu não encostar a mão e atrapalhar aqui, tá? Vou fazendo assim aleatório. Essas bolinhas aqui eu também quis colocar, mas se você não quiser, não precisa. Só isso, não precisa de muito, tá bom? Agora vamos seguir aqui. Pessoal, pro aventalzinho aqui do vestidinho, a gente vai usar a cor palha ou areia, porque essa vai ser a minha cor base. Pode ser marfim também, tá? Caso você não tenha aí nem areia e nem palha, você só vai pegar assim, gente, igual eu estou fazendo, olha, preencher. A parte mais simples de uma pintura é o preenchimento. Aqui não tem problema, pode passar por cima do desenho aqui do risco, porque tudo é o mesmo tom, tá? A mesma cor. Preencho assim dessa forma. E aí eu vou deixar só esses quadradinhos aqui de fora, porque eles vão ser de outra tonalidade. Apesar que, como a cor é clarinha, eu vou sim passar por cima de tudo, porque depois eu vou sombrear cada um deles. Então eu faço isso aqui, olha. Sem medo, tá, gente? Porque te dá menos trabalho se você já preencher tudo. Eu quero que vocês façam a pintura de uma forma prática e que fique linda, tá? Bem caprichosa, a pintura bem caprichada. Aqui eu estou respeitando o limite da toalha. Se você tiver receio e não tem segurança para fazer dessa forma, é só colocar a fita crepe aqui também para delimitar aqui o tamanho. Vou fazer aqui um pedacinho para você ver como que fica. Pessoal, deixa eu passar uma dica bem rapidinho aqui para vocês. Eu tô com um pedacinho de folha de ofício ou sulfite, tá? Uma folha branca. E aqui um pedaço de fita crepe, tá bom? Vamos limitar aqui a nossa pintura e ao mesmo tempo proteger o felpudo da toalha. Para que quando eu tirar o adesivo aqui, não retire também a parte da toalha, porque solta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu coloco a folha por baixo, eu deixo só essa parte aqui que não tem felpudo aparecendo, onde eu vou pregar minha fita na toalha. Eu faço exatamente assim. Pronto. E o restante vai ficar preso na minha folha. Aí, o que eu faço agora? Eu vou pegando a minha tinta e posso até passar por cima, não tem problema, porque vai pegar na fita crepe. Aí, depois que eu preencher aqui, isso aqui é uma dica bem bacana, bem rapidinho aqui pra vocês, mas que eu gosto de passar pra vocês não estragar sua toalha aí, tá, gente? Vamos supor aqui, ó, finalizando. Deixa eu finalizar aqui pra eu mostrar pra vocês como eu vou retirar, tá, essa fita. Depois que eu coloquei aqui, prontinho, já tá certinho aqui. Eu posso retirar, olha só que bacana. Ficou certinha a pintura e não estragou aqui a minha toalha, tá bom? A dica de hoje é essa. Depois que eu passo a cor areia, e eu venho aqui para sombrear com a cor caqui. Tudo que tá por baixo, novamente, embaixo aqui do bracinho, passo só um pouquinho e já misturo essa cor, tá? Se tivesse secado aqui, eu volto colocando um pouquinho de areia ou palha. São as cores muito próximas, bem parecidas, que eu posso usar como base. Depois que eu preenchi ali, eu acompanho esse risco. Vocês podem colocar outra cor aqui, por exemplo, camurça, tá? Não tem problema não. Aqui, gente, eu vou fazendo um esfumado. Esse esfumado é para suavizar a minha pintura. Vou tirar o excesso, vou lavar o meu pincel. Vou até usar esse pincel aqui que eu estava passando anteriormente.
sempre passando aos poucos, tá? Onde for necessário eu volto com a minha cor de base. Cor de base é a primeira cor. Aqui eu vou sombrear esse lado e aqui por baixo, tá? Da cintura. Puxa essa tinta dessa forma, deixando as bordas mais clarinhas, tá? Só tô sombreando aqui, mas tem parte que vai ficar mais clara. Só seguir. Aqui já faço assim, pego outro pincel e suavizo essa cor para não ficar muito forte. Eu preciso da sombra, mas que ela não fique tão escura. Agora eu vou pegar um pouquinho mais aqui, gente, olha, para sombrear essa parte do braço. Lavo meu pincel, pego um pouquinho de cor palha, passo da borda pra dentro, tá? Formando de novo ali as voltinhas do vestidinho. Aqui eu vou fazendo a mistura, um pouquinho mais na borda de cá também, tá? Do outro lado. Só para clarear. Aqui eu misturo um pouco. Acho necessário passar aqui também. Aqui, gente, lembram que tinha aqui os 3 losangos, 3 quadradinhos assim de lado? Eu vou sombrear ao redor deles, eu consigo enxergar eles aqui. Eu vou fazer isso aqui porque ainda vou pintá-los, mas eles têm uma sombra por baixo. Então, eu vou fazer isso aqui em todos. Limpo o meu pincel e faço a mistura dessas cores, tá? Quase que desaparece, mas fica uma marquinha. Para dar profundidade e destacar eles. Agora, com outro pincel menor, e o verde kiwi, tá, gente? Olha. Eu vou pintar a parte de baixo desses quadrinhos. Com o mesmo, a mesma cor. Eu vou fazer aqui o contorno deles, olha. Eu faço aqui como se fosse aquele remendozinho das roupinhas, tá? Isso aqui é para decorar a roupinha mesmo. Aqui umas nervurinhas da roupa. Tô aproveitando que eu estou usando a mesma cor, já faço. Seguindo o desenho, tá, gente? Na manguinha aqui também tem. Os pequenos risquinhos, tá? E aí está prontinho. Se você quiser trocar essa cor de base que eu usei o palha, pode colocar branco, tá? Fique à vontade. Agora a gente vai fazer a finalização do rosto. Gente, vamos fazer os olhos. Olha, eu vou pegar um pouquinho de clareador, tá? Incolor. Toda vez que eu falo clareador, gente, tem que ser incolor. O aquarela silk tem outras cores. O diluente tem que ser o transparente. Todos que eu falo tem que ser o transparente, tá? Para não influenciar na cor
das tintas. Só vai deslizar, porque como ela é transparente, ela não vai modificar. Depois que eu passei, eu venho com o branco, tudo com pincel de contorno. O olhar dela está direcionado para a esquerda, então eu vou preenchendo com o branco desse lado, com cuidado para fazer iguais, tá, gente? Querem aprender a fazer olhinho de bebê e de boneca? Mais detalhado, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Sobre olhinhos. Como pintar olhinhos, tudo com detalhes para você realmente aprender a fazer essa pintura. Eu venho aqui, gente, olha, com um pouquinho de caramelo e vou preencher aqui, tá? Perto do branco. Vai ficar ali só um pouquinho sem preencher, que é onde a gente vai colocar o rústico. Então, caramelo, pode ser cerâmica também, mas o caramelo ele é mais claro. A não ser que você misture o cerâmica com branco, para ficar um tom mais clarinho. Agora a gente vai preencher com o rústico. Mas antes, eu ainda vou dar uma escurecida aqui no narizinho. Faço batidinhas assim. Quero que fique um pouquinho mais escuro, tá? E a boquinha, eu posso preencher com esse mesmo, tá? O caramelo. Que ela é um pouquinho ruiva, então fica bem lindinha assim. O rústico vai ser para contorno e fazer aqui, eu não quero usar o preto. Então eu faço essa parte do olho com todo o cuidado, porque é bem pequeno. Com todo o cuidado que eu vou contornar. Faço também umas pintinhas, tá? Tem aqui em cima do narizinho dela. Aqui na bochechinha também. Não muito. Só vou encostando meu pincel assim. Faço o contorno da boquinha. Com a tinta mais diluída, tá, gente? Depois que eu fiz as pintinhas, eu contornei. Com o branquinho aqui, na pontinha, eu só encosto para dar o brilho no olho. Na mesma direção. O contorno tem que ser muito delicado, com o pincel bem fininho, tinta bem diluída. Se fica um pouquinho grosso, eu posso retirar assim, olha. Apertando um pouquinho a ponta da caneta sem tinta, eu retiro todo o excesso da tinta. Eu uso muito essa forma, né, para consertar, para corrigir. Agora nós vamos fazer aqui com verde kiwi. Deixa eu finalizar aqui esse verde kiwi e branco. Eu molho aqui, olha, o pincel, tá? Só a ponta do pincel assim na tinta verde. Vou até pegar um outro pincel para adiantar o trabalho. Vou preencher assim. Depois que eu preencho, eu passo um pouquinho só de branco do outro lado, nas pontas, só para destacar, tá? Espalho um pouquinho. Pessoal, eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo assim, mais detalhado, sem cortes, só em algumas partes assim mesmo, bem pequenas partes que eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, vocês vão perceber aí, tá? Se eu ver que há essa necessidade, eu vou fazer isso. Mas é importante eu ter feito um vídeo um pouco mais extenso, porque assim eu falo todos os detalhes para vocês, tá? É uma aula mesmo. Eu peço de novo aí para vocês curtirem o vídeo.
Gente, deixa o like, vocês vão me ajudar deixando esse like, porque eu ensino para vocês, né, gratuitamente, e vocês aí me ajudam deixando esse like, porque assim o YouTube entrega meu conteúdo para mais pessoas, tá bom? E vocês me ajudam aqui a crescer o canal. Aqui eu tô fazendo umas pintinhas, tá? Aleatórias, em toda a parte do vermelho, aqui também na manga. Eu vou encostando meu pincel, pode reparar que são pintinhas pequenininhas que eu estou fazendo com a mesma cor que eu usei para fazer a sombra, que eu estou usando púrpura e não vinho. Fica muito linda essa moranguinho. Agora eu vou só observar aqui o cabelinho, vou fazer um contornozinho bem leve no cabelo. Eu quero que vocês acompanhem esse lado aqui que eu vou fazer. Agora eu vou usar o cerâmica, tá? Eu vou pegar aqui, olha. E vou contornar só para separar os gominhos do cabelo. O cerâmica ele é um pouco mais avermelhado do que o marrom, então ele combina perfeitamente com o moranguinho. Nas pontinhas do cabelo tem uns risquinhos assim, gente, olha, você vem normal, contorna o cabelo. Vai molhando o pincel, pegando mais tinta, tá? Se acabar. E faz isso aqui, ó. Com a mão bem leve, você consegue fazer um contorno mais fininho, sem dobrar a ponta do pincel. Então é isso, gente. Está aí a nossa pintura de hoje, a nossa moranguinho. Observe quanta riqueza de detalhes, mas que é super simples de fazer. Acompanhando aqui o passo a passo comigo, você vai conseguir fazer. Deixa o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui se ainda não é inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.